Shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Neste momento eu quero falar dos originais bíblicos e falar da tradução, mas o assunto mesmo aqui é sobre os evangelhos secretos de Yahushua, o nosso Mashiach. Olha, eu sei que existe alguma divergência entre nós, irmãos, que cremos em Mashiach, dá uma pronúncia aproximada para o nome dele, né? Mas, olha, um fala Yahushua, outro Yahushua, outro Yahushua, outro Yahushua, bom, assim, tá? O assunto mesmo aqui é falar do nome, tá? É falar do nome, assim como também o de Yud, Rei, Vav, Rei, né? Um fala Yahuwah, eu, por exemplo, Yahuwah, mas também Yahu também, tá? O trigrama Yahu. Mas tem irmãos que na verdade dá Yahu só para o tetagrama também, outro Yahu, outro Yahu, tá? Mas olha, o assunto não é esse, mas o assunto é o que significa o significado do nome. Porque não só basta acreditarmos em Yud, Rei, Vav, Rei. Não. Aí dá uma pronúncia de Yahu, Yahuwah, Yahushua. Quer dizer, olha, o importante, irmãos, é também entendermos o significado do nome. Né? E o significado do nome eu quero mostrar através dos ensinamentos secretos de Yahushua, o nosso Mashiach, que foi atribuído às nossas irmandades primitivas depois de sua ressurreição. Antes da sua ressurreição, nós temos, na verdade, ali os 4 evangelhos, que na verdade são todos parábolas, metáforas, são simbolismo, indicando algo maior. E nós temos também os Atos dos Apóstolos, que é um breve resumo do início deles. Perfeito? E nós temos, na verdade, as cartas de Shaul, ou Paulo, nessa tradução, que, na verdade, ali está com exortação e elogio alguns irmãos, conselho alguns irmãos. Temos também de João e Elhanã, temos de Tiago, temos de Quefas, que é Pedro, e temos o Apocalipse também, que é um enigma danado. Só através dos manuscritos secretos, ensinamentos secretos de Yahushua, é que vamos entendermos o significado de Apocalipse, e cada mensagem, cada exortação, e dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Porque o verdadeiro ensinamento de Yahushua claramente foi dado depois da ressurreição, e não antes da ressurreição, não durante o seu ministério. Por isso que há tanta divergência de doutrinas diferentes entre as igrejas do cristianismo. Porque a Igreja Católica, ela na verdade mandou queimar todos os manuscritos das nossas irmandades primitivas, mas na verdade foi encontrado os manuscritos de Nag Hammadi ou Nag Hammadi, que é por aí no alto do Egito, em 1945. Vocês entenderam, então? Entendeu, meus irmãos? Então eu quero, na verdade, entrar nesses evangelhos secretos. Olha, o que é os evangelhos secretos? Em grego, koiné, o nome chama apócrifo. Perfeito? Apócrifo. Apócrifo. Porém, no português, apócrifo significa secreto. Se levarmos para o grego, apócrifo. Então significa os evangelhos secreto de Yahushua, os evangelhos apócrifos de Yahushua. Perfeito? Isso não foi dado para todos.
foi realmente só atribuído, passado somente para os seus discípulos, para aqueles que faziam parte realmente do seu corpo, aqueles que são partícula de cada membro do seu corpo e que formam o corpo completo, sendo que esse corpo, na verdade, é mostrado como chamaim superior, como os céus superiores. Então, irmãos, vocês entenderam? Então é nesse assunto que eu quero entrar. Eu quero falar o significado do nome, perfeito? Então nós sabemos que Yud, Rei, Vav, Rei, ele errade. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Lá tem um Shema, vocês conhecem muito bem o Shema. Ali está falando que Yud, Rei, Vav, Rei é errade. Ele é um. Ele não é dois, não é três, não é quatro, não é cinco. Ele é um. Ele é um. Mas, porém, nos manuscritos, nos evangelhos secretos das nossas irmandades primitivas, que foi passada pelo próprio Yahushua para eles, depois da ressurreição, na verdade, lá está claro. Mostra cada nível dele mesmo, até mesmo chegar a esse universo nosso, até esse planeta Terra com todo esse universo. Primeiro é mostrado como o seu estado diferenciado. São 3 diferenciações, 3 estados diferentes. Porém existe um estado único dele, como invisível, incognoscível, como agnosto, ou seja, aquele que não dá para fazermos ideia, como inominável. E depois, na verdade, mostra ele mesmo se manifestando. E depois que ele se manifesta uma vez, ele manifesta mais a segunda vez. Aí, na verdade, são 3 manifestações. Mas isso não significa que é pessoas. Não é pessoas, irmãos. Sem aceitarmos, estudarmos os evangelhos secretos de Yahushua, atribuídos aos nossos irmãos primitivos, que chamamos de apóstolo, e os outros que, na verdade, prosseguiram com o ensinamento dos apóstolos, nós não vamos entender a Bíblia, nem o Velho nem o Novo Testamento. Vocês entenderam, meus irmãos? Então é exatamente isso. Então, Yud, Rei, Vav, Rei, não importa a pronúncia que você dá para Yud, Rei, Vav, Rei, eu não estou discutindo isso. Não quero dizer que eu não tenho minha convicção, tenho. A minha convicção é como Yahu, como o trigrama, Yahuá, como o tetagrama. Mas olha, de fato, se você for examinar os manuscritos dos irmãos, eles, na verdade, fizeram a transliteração, não pronúncia, mas a transliteração do hebraico para o grego koiné só do trigrama. Tá? Mas eu não quero entrar nesse assunto agora, não. Vocês vão achar, realmente vocês não vão ver o tetagrama completo, na verdade, transliterado nesses manuscritos da nossa irmandade primitiva. Entendeu? Não. Na verdade, vai ver só o trigrama. Ah, mas por que, Matimite? Eu não sei, irmão. Não sei explicar, entendeu? Eu não sei, tá? Mas assim, eu aceito o Yahu, não é normal, irmão. Eu não estou aqui para fazer divisão, tá? Eu não sou de divisão. Mas o importante é o significado de Yud, Rei, Vav, Rei. Significa a existência. Significa que nada existe além dele. Ele sendo uma existência, ele é o princípio. Lá de Gênesis ou Bereshit, capítulo 1, versículo 1. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ali está com o princípio. E a palavra no hebraico é Reshit, ou Bereshit.
significa o princípio. Então ele é o princípio. O princípio é a existência. Não quer dizer que houve um princípio em que Elohim criasse os céus e a terra. Ele é o próprio princípio. Ele é a existência. Através da existência que é ele, aí sim passa a existir os céus e tudo quanto há neles. Entendeu ou não? Então é exatamente isso que eu quero, na verdade, entrar com os irmãos. Eu não quero fazer esse vídeo longo, tá? Então aqui, irmãos, olha, em Colossenses, vocês podem examinar nas suas Bíblias aí, em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, vocês vão ver que Shaul, ele na verdade faz uma declaração para a desirmandade de Colosso. Ele faz uma declaração. Ele diz o seguinte em Colossenses 1:15, que Yahushua, ele é a imagem do Elohim invisível. Ele é o princípio de toda a criação. A palavra nota primeira, ele é o princípio antes de toda a criação. Vocês podem ver bem claro. Ah, mas ali está falando de dois Elohim? Não. Está mostrando que existe um que é invisível. Um que não pode ser visto. Um que não pode ser visto. E que ele é só visto através da sua imagem. Olha, no grego, na verdade, o termo imagem ali é mais claro. Lá é eikon. Eikon significa a imagem perfeita, a imagem completa, a imagem total, expressiva do invisível. É o termo em grego koiné como eikon. Então ela dá um embasamento melhor do que o português, que está simplesmente palavra imagem. E lá, na verdade, fala que ele é o primogênito. Olha, a palavra primogênito normalmente é atribuído a um filho de ser humano ou de algum animal, mas ali no grego koiné está protótoco. Protótoco é princípio, é primeiro, é o começo. Assim como o Yohanan, João, ali na verdade, nos seus evangelhos, capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio era o Logos. Ou seja, o princípio era o Logos. Em inglês está assim, o princípio é o Logos. O Logos estava com Elohim. Ou estava em Elohim. E o Logos é o próprio Elohim. Quem é esse Elohim? É o invisível. É o invisível. De Colossenses 1:15. Que Shaul dá a declaração. Examinem suas Bíblias. Eu poderia mostrar aqui, mas o vídeo vai ficar longo. Entendeu, irmãos? Então é exatamente isso. Perfeito? Então, na verdade, ele estava no invisível. E aí ele saiu do invisível. E ele, na verdade, passa a ser sua imagem expressiva. Entendeu? Então é exatamente isso que quer dizer. É 3, não é 2, não. É um só. Então aqui, irmão, nessa imagem de cima, aqui está o Elohim invisível, incognoscível. Incognoscível sabemos muito bem que significa que é o sem nome. É o sem nome, é inominável. Até aí ele se encontrava num estado inerte, aqui em cima, ó. Tá vendo nessa bolinha aqui, ó? Nesse globozinho aqui, ó, de cima. Na verdade, aqui eu fiz uma coisa mais simplificada para ficar mais fácil, tá? Temos de maneira mais complexa outros vídeos aí, mas aqui vai ficar mais fácil. Então, na verdade, esse é o invisível. O invisível é aquele que abarca tudo. Perfeito ou não? Aí o que acontece? Diz, porém, lá no apócrifo de João e nos outros também, vai lá no Apocalipse, apócrifo de João, olha, tá aqui embaixo, na descrição, tá? Tá lá os manuscritos de Nag Hammadi ou Nag Hammadi.
Lá vocês vão encontrar o de João e de todos os outros apóstolos. Perfeito, não? Aqui na descrição. Dá uma chegada na descrição aí, que vocês vão achar lá. Ali vocês vão achar alguns links nossos também, de Facebook, WhatsApp, enfim, de estudos também que damos domingo, tá bom? De Bíblias, enfim, tá bom? Então, irmãos, olha, então é exatamente isso. Então, antes dele ser o Logos, o princípio, ele era o invisível, ele era inominável. E diz que, na verdade, esse inominável, invisível, na verdade, ele encontrava inerte, em repouso, sem movimento. Ainda não existia nada além dele. Nem mesmo a existência existia. Mas quem é a existência? A existência, ou aquele que existe, é Yud Rei Vav Rei. Esse é o significado. O YHWH, como muitos conhecem. Para aqueles que não conhecem o hebraico. Entendeu, irmãos? Então, o que acontece? Diz que ele encontrava em repouso. Ele encontrava inerte. É tanto que em hebraico é atribuído o termo Ain para ele. O que significa Ain em português? Nada. Mas nada entre aspas. Isso significa que não tem como atribuirmos alguma coisa a ele. Ele é inominável. Ele é incompreensível. Deu para entender, irmãos? Aí diz que houve. Vai mostrar lá em João, no apócrifo de João. Entendeu? Vai mostrar e nos outros também. Vai mostrar que, porém, esse invisível que encontrava em repouso inerte, ele despertou e teve o primeiro pensamento. Esse primeiro pensamento, lá nos Evangelhos Secretos, está no grego koiné. Vocês vão ver lá como protenoia. O que é o significado de protenoia em grego koiné no nosso português? Prote, ou proto, significa primeiro. Noia, pensamento, ou seja, houve o primeiro pensamento. E esse primeiro pensamento, vocês vão achar logo no começo lá, do apócrifo de João. Está aqui, abaixo da descrição. Que, na verdade, esse é chamado de Babelo. Esse é o de Rei Vav Rei, porém oculto. Ele ainda não está manifestado. Mas por quê? Ainda não existia a criação. Ainda não tinha um propósito da criação. Mas já era a existência. Porque o termo existência, ou aquele que se existe, em hebraico é Yud Rei Vav Rei. YHWH. Vocês entenderam, meus irmãos? Eu estou discutindo aqui o significado e os valores através dos Evangelhos Secretos de Yahushua. É mostrado que ele ficou, a princípio, depois da ressurreição, 18 meses ensinando eles. 18 meses dando ensinamento oculto, que não foi dado ao público, como está no Novo Testamento. Ali é um nível inferior, um nível baixo. Nós também temos direito de conhecermos os seus ensinamentos secretos. Porque somos partículas do membro do seu corpo. Nós fazemos parte da eclésia, da congregação, que é o seu corpo superior, que é o chamaim, os céus superiores. Nós somos partícula, não importa que estamos encarnados nesse corpo, mas aqui mesmo já pertencemos. Como ele disse, meu reino não é deste mundo, por isso vós não sois deste mundo. Se eu fosse deste mundo, vós também serias deste mundo. Mas como eu não sou, vós também não sois. Vocês conhecem muito bem essa passagem. Aí o que acontece, irmãos? Na verdade, tem o diferenciado. Tem, na verdade, o oculto. Tem a primeira diferenciação. Quem é? É o de Rei Vav Rei oculto. A existência
oculta. Aquele que é a existência, porém oculto, não revelado. Perfeito ou não? Aí o que acontece, irmãos? Diz que, porém, este aqui está em movimento, mas não para dar criação. Não para dar criação. Não para dar criação. Não para trazer as emanações, que são seu próprio corpo. Mas, na verdade, diz que, porém, Yud Rei Vav Rei, ele se comunica para si mesmo, no estado do incognoscível, que é aqui em cima. Ele, na verdade, clama, pede, para que através dele vem a segunda manifestação, que é a terceira diferenciação, seu terceiro estado de diferenciação. Aí vem, aí manifesta a imagem expressiva do invisível. Entendeu? Que na verdade é conhecido como Yud Rei Vav Rei, mas porém, nome porém revelado, porém na verdade manifestado, mas não oculto. E esse aqui, que na verdade é Yud Rei Vav Rei, ou aquele que existe, porém manifestado, já o nome como a existência, ou aquele que existe, esse aqui é que vai trazer a criação. Olha, irmãos, o termo mais certo que as Irmandades usava era o termo em português, emanações. Porque é de dentro de si que sai para fora. Entendeu? Mas porém não fora dele, mas dentro dele. Entendeu não? Vocês entenderam, irmão? E aqui mostra clarissimamente que, na verdade, esse aqui, na verdade, o Yud Rei Vav Rei revelado, manifestado, que aqui está mostrando aqui, ó, como a terceira, tá vendo? Como a segunda manifestação, que são a terceira diferenciação dele, estado diferente dele, é um só, não é três. Porém, aqui embaixo, irmão, vem os céus, aqui, ó, algo abaixo aqui, que é o quarto, que é o quarto globozinho aqui, na verdade, vem os 12 céus superiores. Porém, em grego é chamado de pleroma. Na nossa Bíblia, no Novo Testamento, onde você lê a palavra plenitude, em nosso português, em grego koiné é o pleroma. Pleroma significa 12. 12. Quem é esses 12? Este é o corpo completo de Yahushua, o Yud Rei Vav Rei Shua. Perfeito? Eu mesmo. Não importa que você pronuncia ele como Yahushua ou Yud Rei Vav Rei Shua. Perfeito? Então, olha, irmão, fica a preferência de cada um. Aqui vem o corpo dele. Ele vem o corpo dele aqui, ó. É o corpo dele, que é o pleroma, são 12. Aonde vamos achar exatamente esses 12? Aonde vamos achar esses 12? Aonde vamos achar esses 12? Olha, irmão, na verdade, nós vamos achar em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 9. Vai falar o qual o seu corpo, o qual é o seu corpo, a plenitude da divindade. Quer dizer, o pleroma é o seu próprio corpo. É os 12. Dá uma examinada lá, irmãos. Aí o que acontece, irmãos? Esse aqui é o Chamaim Supremo. Esse é o perfeito. Nesse não há guerra, não há divisão. Esse é os 12 Chamaim, céus, Supremo. É nesse que Shaul, Paulo, ele disse que foi até o terceiro céu. Foi até o terceiro céu. É aqui, não daqui de baixo, que realmente são os 7 de Gênesis, capítulo 1. Esse é o inferior ao nosso. Esse é o Chamaim da guerra, onde a guerra entre um Elohim chamado de Sabaote, que é na verdade o do Velho Testamento, e porém Hassatã, que está também chamado de Samael, é o da guerra, é onde há guerra entre os anjos, e também guerra entre nós,
Entendeu? Então nós fazemos parte, irmão, aqui, ó, dos 12 chamaim superiores. Vocês entenderam, irmãos? Os 12 chamaim superiores. Esse é o corpo dele. Ó, irmãos, vocês vão encontrar o corpo dele, o Shaul, bem claro, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a versículo 27. Vocês podem, na verdade, pegar sua Bíblia e examinar ali, que vocês vão ver bem claro. Olha, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao versículo 27. Ali Shaul diz que nós somos o corpo de Yahushua e somos partícula dos seus membros em particular. Não importa que tipo de partícula você pertence nos membros. Diz Shaul, não importa se é olho, se é boca, se é orelha, se é cabeça, se é as pernas, se é os pés, se é os dedos. Diz que todos somos um em Yahushua. Ou seja, irmão, nós estamos aqui embaixo, no nosso mundo inferior, no mundo em que existe guerra, no mundo que existe guerra entre anjos, entre maravilhas, e também entre nós, ser humano. Quem lê o Velho Testamento fica assustado de tanta guerra, matança de crianças, mulheres grávidas, animais, tanto absurdo que existe no Velho Testamento. Por quê? Não é esse o chamaim de Yahushua, não é esse os céus de Yahushua. Esses céus, porém, não é os céus perfeito, completo, cheio de honrave, de amor. Não é os céus que é o corpo de Yahushua, não é os céus que nós realmente pertencemos. Nós pertencemos superior. E Yahushua diz: Pai, eu quero que eles sejam um em mim, assim como eu sou um em ti. Vocês conhecem essa passagem? Em João, capítulo 14, se eu não me engano, no versículo 17, ou é o 23, mas dá uma examinada, tem outras passagens também, tem no capítulo 18 também, do próprio Evangelho de João. Então, irmãos, nós pertencemos ao seu corpo, e que ele é a mente, ele é a existência que controla o corpo. Por isso aqui, no pleroma, nos chamains superiores, nos céus superiores, que esse quarto globo aqui, não existe guerra, é o corpo de Yahushua, o seu corpo é perfeito, é completo. Vocês entenderam, meus irmãos? Então é exatamente isso que eu quero mostrar. Ah, Matimide, mas aonde eu vou achar isso? Olha, você pode pegar essas passagens bíblicas e você ir até o Evangelho secreto de João, o apócrifo de João, o Apocalipse apócrifo de João, e não o Apocalipse que nós temos nos Evangelhos, apesar que aquele Apocalipse também é secreto. Através dos secretos você vai entender o Apocalipse, dessa tradução, desse Evangelho. Você vai entender bem as cartas, você vai entender clarissimamente, vamos entender clarissimamente os 4 evangelhos, o que realmente significa. Vocês entenderam, meus irmãos? Então é exatamente isso. Aí o que acontece, irmãos? Porém o seu corpo, o corpo de Yahushua, que é Yud Rei, Vav Rei, revelado, Shua, é o revelado, esse é o princípio, perfeito, esse é o princípio. Ah, mas ele é o invisível também? Sim. Cá em cima ele é o invisível. Aqui embaixo ele é a imagem expressiva do invisível. Mas eu e o Pai somos um. Está lá no Evangelho de João,
Capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Não se trata de dois nem de três, não. Exatamente isso. É como, na verdade, está em Deuteronômio. Capítulo 6, versículo 4. Shema Yahshua. Yud-Rei, Vav-Rei, nosso Elohim, Erad, é um só, não é dois, não é três, não é quatro. Aqui são três diferenciação do mesmo ser, três diferenciação do mesmo ser, são duas diferenciações, são duas manifestações e três estados diferentes do mesmo. E aqui, porém, o seu corpo não existe guerra. Aí o que acontece, irmãos? Na verdade, mostra 12. Porém, o último do pleroma, o último céu do pleroma, é chamado ali, na tradução dos manuscritos dos nossos Irmandades, de Sofia, ou Piste Sofia. Porém, em hebraico, é Roquema, ou seja, é Ramote de Roquema, porque no Velho Testamento, onde se achar a palavra sabedoria, lá vai estar Roquema. Então vai, mas se vai achar Ramote lá, não. Mas os irmãos fizeram realmente uma separação, porque tudo isso aqui é andrógeno, ou seja, é o polo masculino e o polo feminino. Deu para entender? E diz que o polo feminino, o que ele quis, o que ela realmente quis? Diz que ela quis compreender o invisível sem contemplá-lo, reconhecer, e o de rei vai vir manifestado, revelado. Ela quis entender e diz que houve um conflito dentro dela. E através desse conflito, diz que ela emanou para fora um Elohim, por nome Yali Dabaote. E porém, pelo fato do polo masculino não estar juntamente com ela, não está de acordo com ela, e nem ter permissão, porém do primogênito, que na verdade é o de rei Vav-Rei Shoah, que é a existência, que também é conhecido como Yahushua, diz que na verdade, ela na verdade emanou para fora de si uma deidade por nome Yali Dabaote. E diz que ele saiu como um aborto, ele saiu imperfeito. E de fato diz que ele, porém com o poder que roubara dela, diz que ele criou 7 céus, que são aqui, ó, esse globozinho aqui de baixo. Entendeu? 7 céus. Para criar esses 7 céus, ele criou, na verdade, ele emanou de si 7 Elohims, e depois mais 5, para criar esses 7 céus. E o que acontece? Na verdade, através desses Elohim, ele criaste os 7 céus. E porém, criou a primeira humanidade. A primeira humanidade. E essa humanidade, na realidade, tinha, porém, o chamado lá, que vocês vão achar, se eu não me engano, olha, eu acho que tenho certeza que é isso. Vai ser em Gênesis, capítulo 2, acho que versículo 7. Vai falar lá de alma vivente, mas ali no hebraico é Neshamah Rai. Neshamah Rai. Rai é vida. Então, na verdade, ali, Neshamah é o polo masculino, que chamamos de Adão, de Insh em hebraico. E porém, Rai é Eva, que é Inshá em hebraico. Perfeito, irmãos? Estão entendendo?
e diz que na verdade criaste essa primeira humanidade. E por essa humanidade é mostrado em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, está escrito, e disse Elohim. Quem é esse Elohim, irmãos? Esse Elohim é Samael. Esse Elohim é Yali Dabaote. É o defeituoso. É o Elohim da cegueira. É mostrado claramente por Shaul, por Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vocês podem dar uma examinada lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Lá vai estar escrito: mas o Elohim deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre ele a luz dos ensinamentos dos evangelhos de Yahushua, que é a imagem do invisível. Que é a imagem do invisível. É exatamente, mas ele não quer esse Elohim da cegueira. Samael, porém no Velho Testamento, no Torá, chamado de Satã, nessa tradução de Satanás. No Novo Testamento, chamado de diabo, ou diabo em grego koiné. Está se tratando dele. Diz que ele cega, ele quer que ficamos presos só na tradução. E a tradução, irmãos, ali é metáfora. Porém, as cartas são de advertimento, ou de elogio, ou de conselho. Ali, na verdade, tem a revelação. Mas não está claro o ensinamento. Então, na verdade, fica na cegueira. E é isso que ele quer. Ele não quer que temos conhecimento dos ensinamentos secretos que pertencem a nós, que é o corpo de Yahushua. Os nossos irmãos primitivos, na verdade, estava firme. Firme em quê? Firme nos ensinamentos secretos. Porém, no tocante a esses evangelhos, os evangelhos que temos, chamados do Novo Testamento, na verdade era útil para eles, mas aquilo tudo era código. Era só através do secreto que eles entendiam. Matimide, mas é difícil entender os apócrifos, os evangelhos secretos de Yahushua. Irmãos, devemos ter humildade, devemos crer. Está escrito: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabe aquilo que ainda não sabe. O Espírito de Yahushua está dentro de nós e ele nos dá a revelação da sua palavra. Ele nos dá a revelação da sua palavra. Ele vai fazer você e eu entender. Porém, os seus ensinamentos secretos. Olha, é importante acreditar no nome, dar pronúncia para o nome, para que os 5 caracteres, que é do Mashiach, os 4 caracteres, que é ele, na verdade, como primogênito, como início, como reshit, como princípio. Sim, de maneira alguma estou falando que não. Mas o importante é saber o significado do nome. O significado do nome está relacionado aos seus ensinamentos, aos ensinamentos que seguem o nome. E aí os ensinamentos estão claros, está muito claro. Lá nos seus evangelhos secretos, nos apócrifos, eu estou falando o de Nag Hammadi, o Nag Hammadi. Olha, está aqui, ó, abaixo da descrição. Lá vocês vão ter todos eles. Vocês entenderam, meus irmãos? Irmãos, então é exatamente isso. Agora, o que acontece, irmãos? Aí o que acontece? Diz que, na verdade, houve a segunda humanidade. E essa segunda humanidade, porém, já foi separada. O espírito da alma, o Ruha da alma. E aí, porém, diz que mesmo assim foram salvos. E estava subindo acima dele. Porque o corpo de Yahushua, que é os 12 céus superiores,
que é o pleroma, e porém nossa tradução está como plenitude, porém é o superior, então estava acima dele. E ele, porém, ficou invejado com a humanidade que estava indo acima dele. Diz que, porém, na terceira humanidade, ele, na verdade, colocaste essa humanidade em vestidura de pele. Quem é essa vestidura de pele? É esse corpo físico nosso. E nesse corpo físico ele colocou um espírito falsificado, que é a mente carnal, que mostra Shaul. Como ele, na verdade, faz a sua declaração. Ele diz, quando ele quer fazer o bem, o mal está com ele. O bem que ele quer fazer, às vezes, ele não faz. Mas, às vezes, fazemos o mal que não queremos. Isso fazemos. Existe uma guerra terrível contra a nossa alma, que pertence a esse mesmo universo, mas porém superior, que é o Neshama Raí, contra o Nefesh carnal, que porém essa mente é satânica, essa maética, pertence a esse mundo. Por isso Yahushua disse, não ameis o mundo, nem o que o mundo há, isso melhor, foi os apóstolos que falaram. Yahushua disse que ele não é deste mundo, e nós também não somos. Se nós fôssemos, se ele fosse desse mundo, nós então seria. Mas como ele não é, nós também não somos. Nós somos do mundo superior, dos 7 chamaim superiores. E porém, quando aconteceu que botou na vestidura de pele, nesse corpo físico, aquela humanidade não era mais andrógeno. Não tinha, porém, o masculino e o feminino. Um começou a se manifestar, e porém, em corpo de pele, ou em corpo físico, como masculino, e o outro como feminino. Aí a coisa ficou difícil, o ser humano ficou dividido. E mais com o espírito, a mente falsificada que ele colocou, que é essa mente carnal nossa. Por isso Yahushua disse, o que há na carne nada serve. O que é desse corpo físico nada serve. O espírito que vivifica, que vive. Porque o espírito é a verdade. Por isso ele declarou, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida é a existência, eu sou a existência, eu sou a verdade, eu sou o caminho, tem de ir por ele, tem de ser por ele, pelo nome dele. Irmãos, o que acontece? Aí na verdade diz que porém uma da sua parte, por nome de Sabaote, porém, na verdade, se rebelou, não aceitou toda aquela desgraça sendo feita com a humanidade. E diz que ele se separou, aí houve guerra entre eles, onde está escrito que houve guerra no céu. Fala, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. Na verdade, é Samael, a serpente com a cara de leão. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos, contra o dragão e os seus anjos. E diz, não mais o seu lugar, o lugar do dragão permaneceu no céu. Ou seja, Samael não ficou mais no 7º céu, que é o sabate, é o repouso, é o sábado. Quando se fala a palavra sábado do dia da semana, é uma alegoria de algo superior, que é esse céu supremo, que está porém nesse quarto globo realmente aqui, ó. E porém, na verdade, de Sabaote se separou. Quando ele se separa, porém, na verdade, é falado que Miguel e seus anjos, como também pela própria Sofia, ou Ramote de Rockman, na verdade, foi expulso Samael, Yalidabaote, do 7º céu. E ele se localizou do 6º para baixo. No 6º para baixo. E porém,
Tsabaoth, que estava nesse universo aqui, ele foi levado para o sétimo. Por quê? Porque ele não concordou com a desgraça que esse Elohim fizeste com a humanidade, com essa injustiça. Aí, na verdade, Tsabaoth, ele passa a ser também Yud Rei Vav Rei. Ele passa a ser também a existência. Ele passa a estar ligado a Yahushua e ao invisível, que é o mesmo Yahushua. O Yud Rei Vav Rei Shoah. Tanto ele como oculto, como invisível, como ele manifestado. Como também faz parte do próprio pleroma, que é o seu corpo, que da qual pertencemos. Ele passa a ser agora não só mais ser chamado de Tsabaoth, onde está escrito lá Senhor dos Exércitos, onde está Senhor Yud Rei Vav Rei. Onde está exército, na verdade não é exército, viu, irmãos? É o quê? Tsabaoth, pode examinar no hebraico. Eles dão tradução de exército, mas porque na verdade Tsabaoth significa o poder. O poder, entendeu não? Então o Yud Rei Vav Rei, o poder. YHWH, o poder, em português. Porém, em hebraico é Yud Rei Vav Rei, Tsabaoth. Perfeito ou não? Aí, na verdade, ele passa a ser a direita. E Samael, porém, do sexto céu para baixo, ele passa a ser a esquerda. E antes existia direita e esquerda, antes da humanidade ser lançada nesse corpo de pele, não. Não tinha nem direita nem esquerda. Só tinha a perversidade dele. Por isso que fala que o ser humano era inocente. Ele não conhecia direita nem esquerda. Mas quando Tsabaoth, na verdade, se rebela, e através de guerra com ele, com Tsabaoth e Miguel e seus anjos, seus malares, é lançado ele para baixo, aquela passagem de Apocalipse. E tem outras passagens também. É lançado ele do sétimo. E porém ele não permanece mais no sétimo. E porém Tsabaoth vai para o sétimo. Por isso Tsabaoth é o sabate, é o sábado, é o sétimo céu. E Samael está baixo. Porém, do sexto para baixo, começou a guerra entre os Malari, entre os anjos, o da direita contra a esquerda. E essa guerra continua. Essa guerra continua. E essa guerra veio para baixo, para o meio da humanidade, porque tem um que identifica com a alma, o Neshama Rai. E tendo identificado com o Neshama Rai, com a alma, chega a se expressar também no espírito, que porém faz parte do corpo de Yahushua, que é o pleroma, é a plenitude, o Shamaim completo. Vocês entenderam, meus irmãos? E aí, na verdade, existe guerra. E aqui, na verdade, a humanidade começa a guerra. Porque uma parte da humanidade pertence a Samael. Pertence a Samael. Pertence a Satã. Esse Elohim rebelde. E o outro que é a esquerda. E o outro pertence à direita. E é o que acontece? O da esquerda quer destruir a humanidade da direita. E o da direita, que é Yud Rei Vav Rei Tsabaoth, porém, na verdade, não permite que destrua o seu povo. Então existe aquelas guerras muito sangrentas. No Velho Testamento, no Torá e no Taná. É repugnante. Quem lê o Velho Testamento começa a fazer várias indagações, repugnando aquelas atitudes, mas não tem jeito, irmãos. Porém, esses céus inferiores, como também esse nosso mundo, esse nosso universo, é o da guerra, é o da desunião, é onde atua a direita e a esquerda. Por isso está escrito, ninguém pode adorar ao mesmo tempo dois senhores, dois Elohim, porque há de agradar um e desagradar o outro. Ou você fica do lado da direita,
que é o de rei de Sabaúde, que é o do Velho Testamento, ou você fica na esquerda, que é Rassatan, Samael, e ali da Baote. Olha, dá uma chegada, estuda lá, viu, irmãos? Então é exatamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Entendeu? É isso que vai mostrar lá nos manuscritos. Porém, na verdade, os evangelhos secretos nos apócrifos de Yahushua. Porém, no nosso irmão, olha, aqui embaixo, ó, na descrição, dá uma chegadinha lá, tá? Dá uma chegadinha lá, não vê mais. Dá uma chegadinha lá, dá uma clicada lá, não vê mais. E ali vocês vão ver que realmente está lá, tá? Ali está todos os manuscritos, os ensinamentos secretos de Augusto, passados para nossas irmandades primitivas, clarissimamente, tá bom? Então tá lá, tá bom? Então é isso aí. Olha, eu quero dar uma chegadinha aqui. Eu quero ler só um começo do apócrifo, do Apocalipse apócrifo de Al-Renan de João, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Vou dar uma chegadinha. Olha, na verdade, é comentado lá no apócrifo de João que um fariseu, depois que Yahushua ressuscitou e foi para o Pai, foi para o seu reinado, né? Diz que, na verdade, por nome Arimã, esse fariseu. E ele, na verdade, chega para Al-Renan, para João, e diz o seguinte: cadê o teu mestre? Ele te enganou com palavras enganosas. E encheu a cabeça de João, de Al-Renan, de palavras negativas, e disse que Al-Renan se afastou e foi para um lugar deserto, e ali começou a clamar a Yahushua e fazer muitas indagações. De repente, Yahushua apareceu para ele como uma criança. De repente, como criança, ele pareceu já como um jovem, depois como um ancião. Aí Yahushua, na verdade, começa a dar para ele o verdadeiro significado. Até aí, João e Al-Renan ainda não tinha o conhecimento secreto de Yahushua. É somente o dos evangelhos lá, as parábolas, somente isso. Eles não tinham. Aí, na verdade, Yahushua começa a falar. Ele começa a falar sobre o invisível. Ele começa lá de cima, do seu estado como invisível, como inominável. E aqui ele diz assim, ó, para Al-Renan. Aqui diz Al-Renan: e eu perguntei se eu poderia entender isso. E ele me disse: o invisível, que é um soberano que não tem nada sobre ele. Não tem nada sobre ele. Aqui, ó, nada sobre ele. Quer dizer, é um soberano que não tem nada sobre ele. Tem nada acima dele. Ele é o topo de tudo. Ele é o de estado em silêncio, perfeito? Ele é o Elohim, o Pai de tudo. O invisível, ele é o invisível. Tá vendo, irmão? Bate clarissimamente com Colossenses 1, versículo 15. Com Atos 17, versículo 23. No Areópago. Ali onde está escrito na tradução Deus desconhecido. Perfeito ou não? O invisível, que é sobre tudo, que é incorruptível, que é luz pura, que nenhum olho pode contemplar, pode vê-lo. Ele, jamais olho algum pode vê-lo. Deu para entender, irmãos? Aí quem foi aquele que foi visto no Velho Testamento? Aquele que foi visto, irmão, no Velho Testamento, foi exatamente de Sabaúde, o do Velho Testamento. Que é exatamente aquilo que eu te falei, que na verdade ele é o da guerra, ele é o poder, ele é o de rei de Sabaúde, perfeito? Aquele que foi visto, esse aqui é o invisível. Ninguém pode contemplá-lo, pode vê-lo.
ou um é o Espírito invisível. Não devemos pensar nisso pensar nele como se ele fosse um Elohim, ou como um Elohim, ou como um Elohim, pois é maior do que um Elohim. Entenda bem, nessa tradução que está Deus, tá? Porque não tem nada sobre ele, nenhum soberano acima dele. Não existe dentro, não existe dentro de nada inferior a ele. Pois tudo existe dentro dele e sozinho nele. Quer dizer, tudo está dentro dele. Tem nada fora dele. Entendeu? Tudo quanto existe, existe dentro dele. Ele é eterno, pois não precisa de nada. Pois ele está absolutamente completo. Nunca faltou nada para ser completado por ele. Em vez disso, ele é sempre absolutamente completo. Na luz, o único que é o invisível, ele é ilimitado, visto que nada há antes dele que eu possa dar limite. Ele é insondável, visto que não há nada antes dele que possa sondar. Quer dizer, olha, nada possa sondar, nada pode fazer ideia dele, não existe nada. Olha, outra passagem aqui, vai continuar, tá? Que é a parte 2 aqui, tá? Eu botei em duas partes. Aqui continua. Continua Yahushua, ele é imensurável, invisível e imensurável, visto que não há nada, visto que não havia nada antes que ele pudesse medir. Ele é invisível, visto que nada viu. Ele é eterno, visto que não existe, visto que existe eternamente, que ele existe eternamente. Ele é inexprimível, pois não há nada poderia compreender, quer dizer, não tem como nada poderia compreender para pronunciá-lo, para fazer alusão. Ele é inominável, quer dizer, ele ainda não tinha o nome de Yud-Rei Vav-Rei. Ele é inominável aqui, como invisível. Visto que nada há antes dele, que ele possa dar um nome. Não existia nada que poderia dar um nome. Ele é inominável. Ó, o invisível, é a luz incomensurável, pura, sagrada, imaculada. O invisível é inexprimível, perfeito, incorruptibilidade, não que seja parte da perfeição ou da bem-aventurança ou divindade. É muito maior do que isso. Ele é maior do que a própria divindade, do que o próprio Elohim. Entendeu? Ou seja, o invisível, não é corpóreo. Não é corpóreo nem incorpóreo. Não dá para compreender ele. Ou seja, o invisível, não é grande nem pequeno. Não tem ideia. É impossível dizer. Nem pequeno é impossível dizer. Falar como ele é. Quanto isso custa? De que tipo isto é isto? Pois ninguém pode entender isso. Entendeu, irmãos? Então é exatamente isso. Olha, já estou terminando, tá? Estou terminando já. Que é o invisível, não está entre coisas que existem. Quer dizer, ele está antes da existência de Yud-Rei Vav-Rei, que é o seu lado manifestado e também oculto. E Yud-Rei Vav-Rei é oculto. Mas é muito maior do que isso. Não que seja maior. Em vez disso, é como em si mesmo. Não faz parte dos reinos eternos. Ou seja, ele não faz parte dos reinos eternos.
Ele não faz parte do corpo de Yahushua. Não, ele está antes, ele é fora disso. Ou do tempo. Pois tudo o que faz parte de um reino já foi preparado por outro, ou seja, por ele, pelo invisível. Não que ele foi atribuído tempo, pois não recebe nada de ninguém. O que seria recebido seria emprestado. Aquele que é o primeiro não precisa receber nada de outro, que é o invisível. Tal pessoa se vê em luz, ou seja, tal ser se vê em luz, em sua luz. O invisível, é majestoso e tem uma pureza incomensurável. O que é o invisível é um reino que não dá um reino. O que é o invisível é um reino que dá um reino. Vida que dá vida. Um abençoado que dá bem-aventurança. Conhecimento que dá conhecimento. Um bom que dá bondade. Misericórdia que dá misericórdia. Redenção, graça que dá graça. Não que o invisível possui tudo isso. Em vez disso, o que o invisível dá luz, uma luz imensurável, incompreensível. O que devo dizer? O que eu devo dizer do invisível? Você sabe disso? Quer dizer, não tem como expressar para você isso. Não tem como fazer alusão dele. Seu reino é eterno, é imensurável. Olha, irmãos, eu vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui. Olha, aqui eu quero mostrar, é aqui, ó, seria mais ou menos isso. Ó. Ali eu mostrei o reino de... Mostrei separado para facilitar, tá? Ali aqueles 4 globos que eu expliquei no começo para vocês. Mas na verdade aqui é o invisível, incognoscível, inerte, o Ain, ele é o inominável, aquele que a Ruxa fala. É exatamente isso. Você vai achar lá também em Atos 17 e 23, onde fala do Deus desconhecido. Em grego está o tel agnosto, o agnosto tel. Agnosto significa aquilo que não pode ser visto, não pode ser compreendido. Entendeu? Ele é ilimitado. Então, na verdade, tudo está dentro dele. Não está separado, é um dentro do outro. Um globo daquele está dentro do outro. Entendeu? Não. Deu para entender, irmãos? Então é exatamente isso, tá? Olha, eu estou chegando aí para agradecer vocês. Irmãos, vocês entenderam? Então é exatamente isso, entendeu? Olha, eu agradeço vocês terem chegado até aqui, tá? Dou um shalom para vocês. De Yahushua, Oyud, Rei, Vav, Shin, Vav, Ain. Tá certo ou não? Oyud, Rei, Vav, Rei, Shua. Perfeito ou não? Olha, irmãos, eu não estou aqui para fazer divisão, não sou de divisão. Eu sou da união. Eu creio que lá na frente todos vão falar uma só língua. Todos vão falar uma só língua, como realmente está profetizado. Vocês entenderam? Olha, aqui embaixo, na descrição, lá tem os manuscritos lá, secreto. Lá está escrito Nag Hammadi, ou Nag Hammadi. É só dar um clique lá, vai estar todos os livros, todos os manuscritos, clarissimamente traduzido. Ah, vai ter algumas palavras paganizadas? Vai. Infelizmente, tudo paganizado, tudo. Mas nós somos do nome. Somos do movimento do nome sagrado, sabemos que a salvação está no nome, tá certo? Então é isso aí, irmãos. Olha, eu agradeço, um abraço para todos aí, tá bom? Obrigado para vocês aí.